Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Castilho, João. Vamos aqui para dar início aqui a uma discussão hoje sobre um caso de estenose aórtica e baseado na forma como a gente deve raciocinar, que não vai ter nada de excepcional, nada que fuja muito do que a gente encontra na vida real. E a ideia é trazer realmente casos que traduzam o nosso dia a dia para que a gente possa aprimorar a forma de raciocínio durante a execução do exame e que a gente possa entregar um exame de melhor qualidade para o paciente e para o médico assistente que solicitou esse. Quiserem falar alguma coisa, falar com o pessoal, está aberto aqui o espaço. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui nessa nossa conversa sobre desafios da vida real, né? Como Caio colocou, que realmente é isso, né? Nós vamos ver aqui nesse caso algumas coisas que ele está apresentando. Acho que quando ele apresenta um caso, e estamos acostumados com ele lá no blog, né? Vai ser um caso desafiador e interessante, né? E se ele coloca isso aí, porque tem armadilha nesse caso. E isso aí torna mais interessante ainda a nossa conversa, não é, Gifone? Então, eu sou o José Castilho, né? Caio já se apresentou, sou José Castilho, e vamos lá. Gifone pode fazer também alguma introdução aí, para falar alguma coisa. Com certeza vamos ter algum desafio aí que o Caio não ia colocar nada. Não digo simples, né? Mas eu digo que ele não ia colocar nada assim, que não tivesse algum detalhe importante para o dia a dia que leve a gente a ter que discutir, né? Buscar ali por um conhecimento de fisiopatologia, enfim, a gente entender um pouquinho a mais. O detalhe faz toda a diferença na nossa análise diária para o que a gente vai entregar para o médico assistente, né? A gente trabalha muito em função disso. Então, vamos lá, Caio. É isso. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou apresentar o caso, né? E à medida que as coisas elas forem se desenvolvendo, a gente vai discutindo abertamente aqui, sem muitas formalidades. Então, o caso se trata, né, de uma estenose valvar aórtica, que é uma condição clínica muito prevalente, ainda mais nos tempos atuais, em que a gente tem um envelhecimento populacional. E, na verdade, assim, apesar de comum, né, é uma avaliação que demanda muita atenção, porque tem suas peculiaridades, né, e quando a gente avalia, a gente tem que fazer tanto avaliação dos parâmetros anatômicos, mas também levando em consideração os parâmetros hemodinâmicos que são utilizados para classificar aquela disfunção valvar. E aí, talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de calma na interpretação desses dados, e é isso que a gente vai tentar trazer aqui para a discussão. A diretriz nossa, né, de valvopatia, lá de 2020, ela faz meio que um direcionamento, né, de passo 1, passo 2, passo 3, das etapas dessa avaliação, para que a gente consiga fazer, ter um entendimento mais amplo dessa patologia, né, que primeiro parte pela avaliação da gravidade anatômica dessa estenose valvar. Aí vem a parte da questão da etiologia, degenerativa, reumática, congênita, se tem ou não sintomas, e a partir daí fazendo análise com os complicadores para poder estratificar melhor esse paciente. Então, o que acontece na prática, né, que apesar de parecer um passo a passo bem tranquilo, na prática o que a gente mais vê são pacientes que apresentam parâmetros discordantes durante a nossa avaliação. Isso gera muita dúvida, e quando eu digo parâmetro discordante, não é aquela coisa excepcional, não, mesmo, é uma área valvar que não é compatível com aquele gradiente, é uma análise subjetiva que parece trazer mais informações, e ainda assim você tem uma desproporcionalidade entre o grau de hipertrofia do ventrículo esquerdo em relação à disfunção valvar, então isso gera com frequência muitas dúvidas, e que para a hora que a gente precisa concluir, colocar isso no papel, a gente pode ter algum grau de insegurança. Então vamos lá, bem prático, né? O foco aqui vai ser a questão da avaliação ecocardiográfica. Então é um homem, né, meia idade, 58 anos, assintomático no momento do exame, foi fazer um exame de rotina, e de comorbidades ele já era hipertenso de longa data, né, dislipidêmico e metabólico, né? Aquele perfil do paciente cardiológico, pré-diabético, aumento da circunferência abdominal, enfim, aquele perfil que a gente já conhece de longa data. Então, aqui, as medidas do bidimensional, na janela parasternal longitudinal,
a gente vê um septo aí de quase de 13 milímetros, uma parede de 10, quase 11, diâmetro diastólico 44, sistólico 33, uma fração ali de ejeção que ficou levemente reduzida com átrio esquerdo normal. E aí a gente já vai pegando essas informações para começar a raciocinar em cima de um paciente com estenose aórtica, essas medidas, principalmente de espessura de parede e de septo, que é que elas podem nos trazer adiante. E uma fração de ejeção ali que ficou meio na dúvida se era aquilo mesmo, a gente vai precisar complementar com outros métodos para confirmar se há ou não disfunção valvar. Então, essa aqui seria a avaliação no bidimensional, né? Você vê um ventrículo esquerdo que, de fato, tem um certo grau de hipertrofia, mas o que chama atenção mesmo é uma válvula aórtica bem calcificada, com redução de mobilidade. Obviamente que olhando logo de cara, você vê que não é uma válvula normofuncionante, digamos assim, né? Vamos em frente. Diante desse, professor, um paciente com estenose valvar, hipertenso, dislipidêmico, já próximo dos 60 anos de idade, como é que a gente esperaria o padrão de diástole desse paciente? Podemos falar alguma coisa aí? Sim, quero. Né, quando se mostrou lá as dimensões do ventrículo de tamanho normal, com hipertrofia, né, das paredes, aumento de espessura das paredes. Tem que ver aí, né, o índice de massa, tem que ver direitinho como é que está a espessura relativa para classificar isso aí como uma hipertrofia verdadeira concêntrica ou como um remodelamento importante, né? Isso aí depende de medidas mesmo, né? Mas uma coisa que ficou discordante nessas duas primeiras partes, para mim, foi a fração de ejeção determinada pelo TAICOS, que viu que deu uma disfunção com TAICOS, e quando você olha a imagem bidimensional, ele é bem discordante. Para mim, essa função ventricular esquerda subjetiva, sem medir o Simpson, é normal. Seria 40 e pouco por cento, é bem superior a 50, até diria mais do que 60% nessa fração de ejeção. Então, aí a importância de sempre analisar subjetivamente a função e fazer aquele método mais avançado, que é o método de Simpson, para o cálculo da fração de ejeção, né? Eu sei que não é fácil fazer o Simpson, é muito chato até, às vezes, depende muito da qualidade da imagem, depende da paciência do ecocardiografista, porque ele tem que fazer 2 cortes, medir na diástole, medir na sístole, mas ele faz uma diferença muito grande nesses casos, né? Para você não julgar ou pré-julgar uma disfunção ventricular quando realmente ela não existe. Isso com relação àquelas imagens, né, bidimensionais que estavam lá. E com relação aqui, quando você olha para esse fluxo mitral e olha para um paciente de 50 e pouco, está incompatível também. Isso é. Tem uma relação aí, 1,96, está beirando 2 lá em cima, né? E tem uma desaceleração aqui de 108 milissegundos. Claro que precisa de maiores análises, né? Mas para mim já tem uma disfunção diastólica mais avançada esse paciente. Vamos lá, então. Tenho aqui os valores de linha lateral e septal, o volume do átrio esquerdo e a relação linha média. Então, lateral 8,9, quase 9, septal diminuída, né? O lateral está abaixo de 10, o septal está normal, está acima de 7, né? Mas a relação de linha média é normal, 8,7. Não dá para dizer que ele tenha aumento da pressão capilar, pelo menos utilizando o método de Nagé, né? Aquele método que calcula linha, né? Para o cálculo da função da pressão capilar pulmonar. Agora, o volume do átrio esquerdo, indexado, ele está com um aumento discreto, diria. Está moderado no máximo. Não é um aumento acima de 45, 46 por metro quadrado. Está aumentado, sim. Talvez, né? Talvez, não sei, aí vai ter que analisar melhor, tem outros parâmetros aí para essa análise de função diastólica, porque aqui eu diria que seria uma disfunção diastólica indeterminada, aqui. Perfeito. Com esses parâmetros que estão aí. Quando a gente fala função diastólica indeterminada, pelo menos isso é uma impressão pessoal, né?
eu tenho até um certo receio de colocar isso no laudo, porque talvez o clínico, quando ele receber isso, ele vai falar, ué, o cara não conseguiu saber como é que é o padrão de diástole dele, quando na verdade a gente sabe que é um padrão de disfunção, né? Mas a gente pode utilizar de outros parâmetros para melhor caracterizar essa diástole do paciente. Então vamos ver o que é que tem mais por aqui. Tem a velocidade do refluxo tricúspide. Eu coloco determinado no meu laudo de forma nenhuma, né? Eu sempre procuro outro parâmetro. O que mais que temos aqui? Esse é o refluxo da tricúspide. Eu gosto muito de colocar, quando sugere um padrão indeterminado, disfunção diastólica, se tem ou não aumento de pressão do átrio esquerdo, que é o que é importante, né? Perfeito. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Com ou sem sinais de aumento de pressão. Perfeito. Agora, o refluxo tricúspide está elevado, está acima de 2,8, aquilo que o guideline fala, né? Já seria também um parâmetro de função diastólica se ele não tivesse nenhuma insuficiência tricúspide por outro motivo, um aumento de pressão pulmonar por outro motivo, né? Não é um método tão... Mas o que é isso aí? Opa! E aí eu trouxe duas informações aqui adicionais que talvez a gente não use muito no dia a dia, mas que podem ajudar, né, nessa definição, que seria a duração da onda reversa do fluxo pulmonar e a duração da onda amitral. E tem uma relação entre elas. Exato. A duração da amitral tem que ser maior que a reversa, né? E está quanto aqui? Deixa eu ver. Duração reversa 0,9. 0,92 e a da amitral 3,38. Deixa eu olhar lá. Desculpa, eu vou me aproximar aqui para ver. Eu sou meio cego mesmo, né? 1,66 para a onda A reversa e a onda A mitral 117. Já tem uma diferença maior que 30. Isso aí, então, já tem um parâmetro que indica, indireto, aumento da pressão do átrio. Na verdade, professor, só corrigindo, a duração da onda reversa é 0,92. A duração... E da onda A não é não? Não. A duração da reversa está aqui. 108 milissegundos. Está aqui, perfeito. Desculpa, e a duração da onda A está lá 166. Tem onda L aqui, cara. 50 milissegundos de diferença, né? Se você usar o guideline de 2016, ele diz que uma diferença maior que 30 milissegundos a favor da onda A reversa já indica um parâmetro que indica aumento da pressão do átrio. Perfeito. Outra coisa aí nesse teu traçado de veia pulmonar, que é um componente diastólico maior que o sistólico, em uma relação SD abaixo de 1. Está dando para ver aí, João? Sim. Eu estava perguntando quais se ali a gente teria uma onda L. Teria uma onda L, seria um grau 2, né? Aí aparece uma onda L, que eu não falei antes, aparece lá, né? Mas quando você fica meio em dúvida, será que é uma onda L, será que é um artefato, né? Mas agora olhando melhor, né? Parece uma onda L mesmo, né? Então, professor, existe um valor a partir do qual a gente deve considerar uma onda L ou só a presença dela, independente da... Ela tem que ter mais do que 20 centímetros por segundo de velocidade, a onda L, para você considerar ela como patológica. Ali tem 40, né? Já. Aí tem pelo menos 40. Passa de 40. Frequência cardíaca também, muito importante. Aí a gente já pode... Paciente bradicárdico pode ter uma onda L com mais de 20, mas não representar aumento da pressão do átrio. E ali, né, professor, se a gente olhar essa onda L com essa velocidade, a gente já pensa numa pressão de átrio esquerdo maior do que 25 milímetros. Né? Exatamente. Então, é estranho, né, que o paciente fosse assintomático. Provavelmente ele está sonegando sintomas, né? Porque esse paciente deve ter um grau de dispneia, né? Quando sobe uma ladeira, etc. Né? Porque às vezes eles vão se restringindo aos poucos, né? De forma inconsciente, e aí acha que está tudo bem, mas o cara deixou de fazer a caminhada dele, ele caminhava 40 minutos numa intensidade X, agora ele está caminhando numa intensidade meio X, então acaba que ele não consegue perceber, mas o sintoma está lá. Como ficou a dor... desculpe. Aí, ó, fizeram Simpson.
Isso, como ficou a dúvida em relação Aí, a ter ou não a disfunção sistólica, né? Pela análise subjetiva ficou claro que não tinha. Então, pelo Simpson, é um paciente que tinha uma fração de ejeção de 64%, e como ele tinha um refluxo na mitral, deu para fazer o DPDT, que é um excelente parâmetro de função sistólica, acima de 1.200 milímetros de mercúrio por segundo, e indica um ventrículo esquerdo com função sistólica preservada. e ele está com 2000, né? 2031. Está Perfeito. bem, essa parte da sístole, se bem que veja bem, né? Também o DPDT pode falhar na hipertrofia, né? Esse é um dos parâmetros, né, de discussão da DPDT, né? Ele é influenciado tanto pela precarga, ou seja, pela pressão do átrio esquerdo. Se ela for muito alta, ele vai dificultar o refluxo e ele pode, né, subestimar o DPDT, ou o contrário, né, na hipertrofia ventricular, ele pode, né, fazer uma força maior e acelerar o DPDT, mas aí está com um valor muito alto, né, 2.000, mesmo superestimado, ele vai estar normal, né? Isso, e aí bate com o Simpson e com a nossa avaliação subjetiva, né? Então, provavelmente, realmente está por aí. Não, talvez não seja tão alto assim, mas está dentro da normalidade. Uma coisa que chama atenção ali é o volume do ventrículo esquerdo, ele é pequeno, né, cara? Pequeno. Vamos ver o que vai dar a avaliação do fluxo aórtico aí, né? Vamos lá, vamos conectar essa... que Caio nos montou aí. Não, por enquanto está tudo dentro do que a gente encontra no dia a dia. Então, para ver a avaliação, os parâmetros da avaliação da válvula aórtica, foi medida a via de saída para fazer a equação de continuidade junto com o integral da via de saída, e as medidas do fluxo pela integral do fluxo aórtico, né? Então, por essas medidas, a gente vai ter uma velocidade de pico de 3,71, um gradiente máximo de 54, 55, né? E um médio de 30, com a área valvar estimada em 0,55. Tá vendo? Pela equação de eu esperava, então, com esse gradiente médio de 30, eu esperava uma área maior que 1 na aorta. E aí a gente já começa a ver assim, as discordâncias, né? A gente tinha uma válvula muito calcificada lá, com mobilidade reduzida, indicando uma disfunção, uma estenose, pelo menos moderada para cima, talvez, mas não temos uma hipertrofia muito pronunciada, talvez, né, o paciente ainda esteja nesse processo, e um gradiente que também, digamos assim, ficou aquém do esperado. E quando a gente vai aplicar esses resultados na graduação, né, vamos usar os guidelines para graduar e tal, a gente tem uma velocidade máxima de uma disfunção moderada, um gradiente médio de disfunção moderada, mas uma área valvar de disfunção importante, inclusive quando a gente faz a indexação. Exato. Abaixo de 0,6, né, por metro quadrado já é importante, né? Isso aqui é a vida real, né? A gente vê isso diariamente. E quando a gente está diante de parâmetros discordantes, as diretrizes, todas elas mandam que a primeira coisa que a gente tem que fazer é rever a técnica, né? Será que essas medidas foram bem feitas? A janela estava ideal, principalmente a medida da via de saída, né? Para pegar o diâmetro, para fazer a área, já que uma medida errada ali é potencializada, né? Que a gente faz ao quadrado. E aí, quando a gente viu que a técnica foi bem feita, a janela satisfatória, os fluxos estão bem alinhados com o cursor lá do Doppler, a gente tem que partir para parâmetros adicionais, né, para ver se a gente consegue extrair mais informações para poder ter em mente qual é realmente o estágio dessa doença. Então, status funcional, ou seja, sintoma, o volume sistólico ejetado, o índice do Doppler, o grau de calcificação, função ventricular, tudo isso vai entrar no rol de parâmetros que a gente vai ter que usar para poder entender. Por que dessa necessidade? Porque a gente sabe que diante de um paciente com estenose valvar aórtica, a gente tem diferentes fenótipos, né? A gente vai ter aquele paciente que vai ter o gradiente condizente com o grau de estenose, né? Seria o quadro clássico, em que você tem todos os parâmetros batendo ali para disfunção importante, como área valvar menor que 1, velocidade máxima acima de 4, gradiente médio maior ou igual que 40 milímetros de mercúrio. Mas a gente tem os outros fenótipos, né? Com baixo fluxo, baixo gradiente, em que você tem uma área valvar menor que 1, né? No
patamar ali de importante, mas com gradiente médio menor que 40, uma disfunção ventricular estabelecida, e o volume sistólico menor ou igual que 35 milímetros com mercúrio. E aí a gente entra nessa parte aí talvez não tenha muito o que falar, né? Tem disfunção ventricular, a gente vai ter que utilizar de outros métodos para saber se aquela área valvar é realmente pequena e o paciente não tem reserva contrátil, né? Ou se de fato precisa de mais força para abrir essa válvula. Mas aí você vai ter os pacientes que têm fração de ejeção preservada, mas com um padrão de gradiente baixo e de fluxo baixo, né? Que talvez seja o cenário que nos gere mais dúvida, né? Pacientes que têm uma área valvar reduzida de forma significativa, com gradiente não condizente, função ventricular esquerda normal, e aí a gente vai avaliar o stroke volume dele, né? Que talvez seja o que vai diferenciar para saber se é uma estenose. Baixo fluxo, né? Ou pode ter um fluxo normal, aí seria a diferenciação, né? Exatamente. Agora, eu acho que aí tem um parâmetro muito importante, né, para você definir o tipo. Você viu que a DPDT aí passa a ser importante, não é apenas a fração de ejeção, né? Desde que a DPDT representa mais o inotropismo muscular, né? Representa mais atividade muscular, que às vezes você tem uma fração de ejeção normal, né? Porque geometricamente aquele ventrículo é muito pequeno. Mas não significa que esse ventrículo tenha uma contratilidade adequada, tá? E aí entraria em outros parâmetros que a gente vai discutir depois. Mas só no eco convencional. Aí a DPDT passa a ter um valor muito especial. Porque quando ele tem disfunção ventricular, mesmo mascarada, né, por causa da geometria do ventrículo, você vai ter uma DPDT baixa. Quando você tem uma função ventricular preservada, você vai ter uma DPDT normal, como teve nesse caso aí. É o que eu digo para os alunos. O que a janela lhe oferecer, você vá aproveitando. Então, mesmo que você ache que uma medida talvez não faça diferença para aquele exame, lá na frente, quando você chegar e se deparar com outros parâmetros, talvez aquela medida ela ajude. Então, o que a janela lhe oferecer, vá fazendo, porque toda informação ela vai ser extremamente útil. E aí vamos lá, né? Quais são esses outros parâmetros, o que é que a gente precisa avaliar, né? Grau de calcificação valvar. Então você pega uma válvula como a que a gente viu, né? Que é muito calcificada, que tem mobilidade reduzida. Será que esse gradiente está compatível, né? O status funcional do paciente, sintoma, às vezes ele não está com sintoma, mas se você coloca um paciente desse para fazer um teste provocativo, um teste de esforço, ele vai ter uma limitação, né? Você vai ver lá, o cara vai cansar com menos de 6 metros, então realmente existe uma limitação. Aí, como o senhor já falou, a questão da função ventricular, a hipertrofia é proporcional, não é? O índice de Doppler, acho que é uma ferramenta que nos ajuda muito nesses casos, o volume sistólico, né? E outro parâmetro que deve sempre ser lembrado é a pressão arterial, que reflete a pós-carga, que é uma variável hemodinâmica muito importante na interpretação de qualquer valvopatia, né? Mas nesse contexto ela também vai ter sua importância. Então vamos ver do que é que desses outros parâmetros o nosso paciente apresenta, né? Função ventricular, né? Você tem uma fração de ejeção boa, um DPDT bom, uma hipertrofia que não condiz com uma estenose importante, mas quando a gente fala em função ventricular, João, a gente tem que ter um entendimento um pouquinho mais amplo da doença. Então a gente sabe, por exemplo, que quando a gente tem uma lesão, a lesão valvar ela se estabelece na estenose aórtica, você vai ter de forma persistente um aumento da pós-carga. Isso vai fazer com que haja progressivamente aumento das pressões de enchimento, ou seja, a gente já viu que esse paciente tem um grau de disfunção que indica que de fato haja aumento de pressão. E aí esse estímulo ele persiste até que vá se estabelecer a hipertrofia como uma forma de mecanismo compensatório, né? Essa massa muscular ela precisa ter mais força contrátil para superar esse gradiente, essa pós-carga, essa resistência fixa. E aí, dado esse início de compensação, a gente sabe que isso tem um tempo de meia-vida útil, né? Não vai ser um mecanismo que vai persistir sem que haja consequências. Então, durante esse processo de hipertrofia, você vai ter um aumento do espaço intersticial, você vai ter um aumento de apoptose celular, ou seja, isso vai resultar em fibrose, e ao longo do tempo isso vai
resultar em diminuição da capacidade de contração desse ventrículo. Só que ele também vai entrar numa fase ainda de compensação hemodinâmica, né? Ele dá o seu jeito ali, até que, de fato, esses mecanismos eles sejam exauridos e o paciente tenha sintoma ou apresente a doença de uma forma mais significativa. E aí o meu questionamento, João, será que a gente precisa esperar que haja disfunção, ou será que a análise, por exemplo, através do strain, possa nos trazer informações numa fase ainda mais precoce, né, dado esse processo aí de compensação ainda funcionando e não falhando? Eu acho o seguinte, Caio, e aí vou depois passar para o professor. Eu acredito que o strain aí, ele entra muito mais em uma questão de prognóstico, de ponto onde a gente vai ter que abordar, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma hipertrofia concêntrica, a gente sabidamente já tem um parâmetro heterogêneo de strain longitudinal com diminuição desses valores de strain. Sabendo que eu tenho uma estenose aórtica e eu tenho uma sobrecarga, uma dificuldade de escoamento, eu vou ter um trabalho miocárdico aumentado. Esse trabalho miocárdico aumentado, isso tudo eu estou falando com o paciente compensado. Ele vai estar ali no limite da reserva funcional. E aí, como você falou, quando eu perco essa reserva funcional, eu tenho sinais dessa disfunção. Então, aí, muito mais do que as técnicas avançadas elas entrarem para definir qualquer disfunção ventricular, eu acho que elas têm um papel fundamental em definição de prognóstico e definição de atuação ali, para a gente fazer uma abordagem dessa válvula, né? O que você acha, professor? Eu acho realmente que aí tem alguns parâmetros que a gente tem que avaliar. É um paciente jovem, isso é muito importante. E talvez, né, por ser jovem, o grau de fibrose, de acometimento miocárdico, não altere tanto ainda os parâmetros de strain como a gente esperaria num paciente mais idoso, né? Eu acho que ele está tendo mais um represamento, né, um aumento da pré-carga por represamento lá por algum outro motivo. Alguma coisa, né? Como que estava o débito sistólico dele? Não me Vamos lembro. ver já já. Era baixo, vai falar, né? Vamos ver já já. Importante, né? O débito sistólico. Se ele estiver normal, bom, aí você pode considerar disfunção ventricular. Se ele não estiver normal, né? Você pode talvez pensar em algum outro motivo que está provocando isso lá, né? Que está interferindo nessa ejeção ventricular e fazendo com que o fluxo, o sangue esteja se acumulando dentro do átrio e provocando uma disfunção diastólica, um aumento da pressão atrial, né, ou de capilar pulmonar. Então, eu raciocinaria um pouquinho diferente com relação à idade do paciente, a evolução disso. Você espera uma evolução pior num paciente mais idoso, né? Por isso aí se junta a fisiologia, né? A própria fisiologia da fibrose natural que o coração tem, com a fibrose provocada pela hipertrofia, mas num paciente mais jovem, eu ficaria meio assim com o pé atrás. Ele deve ter alguma outra coisa aí que está alterando, não sei. É uma impressão que eu tenho, né? Porque se ele tivesse uma disfunção, mesmo que mínima, já teria um DPDT bem mais baixo do que ele apresentou. Eu estou usando a metodologia convencional. Talvez o strain decepcione nesse paciente. Será, professor? Então, trazendo um pouquinho, assim, João foi muito feliz nessa colocação. O strain aqui, ele vai servir como uma ferramenta de estratificação de paciente, não de graduação de disfunção valvar, né? A gente já tem literatura robusta sobre a aplicabilidade do strain na estenose valvar aórtica, e a gente sabe que ele é uma ferramenta que é capaz de identificar de forma precoce a disfunção endocárdica relacionada à hipertrofia. Então, é um marcador que vai ficar reduzido de forma mais precoce do que a fração da ejeção, e tem uma correlação com fibrose, né? Então, se você tem fibrose, você tem um pior prognóstico. Ele serve para estratificação, como o João disse. Então, ele tem um poder prognóstico muito robusto, mesmo se a fração da ejeção ela for preservada e mesmo se o paciente fosse assintomático. Então, digamos que a gente tem um cenário de um paciente que tem uma função ventricular preservada, ele não tem sintoma, mas o strain dele já está
reduzido, esse cara ele tende a ter um padrão de progressão de doença mais desfavorável. Por outro lado, é um método que ainda, né, dependendo do software que você usar, né, tem ponto de corte. Hoje em dia nem tanto, tá? Acho que isso aqui está mais consolidado, mas tem uma variabilidade interobservador e ele é influenciado pela pós-cargas e doenças associadas, né? Se o paciente ele tem uma doença coronariana associada, né, isso aí pode acabar interferindo na análise, né, João? Eu queria só que eu acho que cabe aí, professor, depois para um outro momento, como tem essa hipertrofia e todas essas condições que eu chamaria de armadilhas técnicas, né? Essas armadilhas a gente tem que abordar em outro dia, hein? Porque uma ROI aí vai ter que ser uma ROI diferenciada e a gente tem que abordar todos esses parâmetros hemodinâmicos, explicando para o pessoal o que isso influencia no strain, né? Isso aí cabe, hein? E uma coisa que talvez não sei se foi feito, Caio, você vai me mostrar depois, né? Porque não terminou de apresentar o caso, acho que ainda tem mais coisa aí, mas impedância ventricular arterial aí seria fundamental, né? Se você está pensando, vai depender do débito do cara, né? Se o débito for baixo, por exemplo, aí a impedância ventricular arterial vai ser fundamental, né? Para você ver estratificar o risco desse paciente também. Vamos ver como é que foi, então. Estresse parietal que esse ventrículo está tendo. Vamos ver, então, como é que é o strain desse paciente. Então, aqui as curvas, né, dos traçados e o bullseye. Deixa eu só voltar aqui para o senhor olhar com mais calma a curva. Tecnicamente, né? Qual o tamanho da ROI? ROI larga, né? Obviamente. Se a gente deixasse uma ROI mais fininha ali, ia modificar isso. A gente tem que pegar todo o endocárdio, né? Aí ele está, na verdade, uma ROI larga mesmo, por causa da hipertrofia, né? Mas ele é meio disperso, né? Digamos assim, ele deve ter uma variabilidade. Só olhando aí os traçados, né? Ele já deve ter alguma variabilidade regional, aquilo que caracteriza a hipertrofia, né? A hipertrofia ventricular, a heterogeneidade. Está aí. Aí está ela. Veja, bom, você que tem que falar da parte de estranha, eu acho. Mas veja essa ponta aí. Essa funcionalidade ainda está boa, né? A torção de a ponta dele está segurando a barra aí, né? Na verdade, a ponta aí ela mantém o strain alto, né? E funcional. Exato. Né? Está quanto lá? E aí é que a gente fala, né? 23, será que, né? 23. O senhor imagina se a gente fizesse um estresse isométrico aí? Aí a gente ia ver se essa trabalho, ia ter um pirilampo na ponta, né? Se a gente joga um estressezinho, né? Depois eu jogo a pergunta para vocês. Se bota um estresse isométrico aí, a gente tem uma funcionalidade definida, né? É funcional ou não? Sim, sem dúvida. Mas eu acho assim, em termos gerais, que está segurando esse strain de 23%, que está super normal até, né? É a ponta. A ponta chega até 33%, aí no segmento, né? 28% na ponta, cai para 12% lá na parede septal, olha lá. É aquele padrão que tem que ter. É aquele padrão. Aquilo que a gente sempre fala, professor. Você olha um bullseye e define como normal só pelo valor global, você acaba errando muitas vezes. Isso é um problema que eu vejo na prática diária de quem faz eco, quem usa técnicas avançadas de cometer esse erro. Essa é uma armadilha aí que a gente tem que ir atrás dela e nunca focar só no valor global, focar na imagem como um todo, no padrão todo ali. Na distribuição, né? Naquela relação entre a base e a ponta, né? De aumento do estreno, aquela que se usa para miocardite, né? Aquela que a gente inventou, aquele RAM, né? Relação apical médio basal, né? Que normalmente a progressão é por volta de 7% do aumento da base para a ponta, né? E aqui, nesses casos, a ponta fica muito mais hipercinética. Então, ele vai ter essa relação muito aumentada, né? Isso você vê normalmente na miocardite. Nós vimos no Covid, né? Isso aí, naqueles pacientes, não nos Covid graves, né? Aqueles pacientes que apresentaram disfunção, mas nos pacientes que foram recuperados de Covid, eles apresentavam esse aspecto. Muitos deles, né?
que foi até corroborado pela ressonância. Teve um trabalho lá de ressonância, na época da pós-pandemia, lá, que mostrou uma porcentagem praticamente igual à porcentagem que a gente achou dessa alteração da relação basal médio-apical, né, nesses pacientes. Vamos lá. É legal, é legal. Você vê que é tudo genérico, não é patognomônico, né? O estrem tem que ser usado com muito cuidado. Não existe estrem patognomônico, né? Você falar que o cara tem amiloidose porque tem um bolo de cereja, uma grande... Já era. Pô, eu devo ter só amiloidose aqui, hein, professor? Meus atletas por aqui também, viu, João? Pô, olha a ponta ali, olha a contração daquela ponta. Pois é. É a ponta que segura, porque é jovem, então, né? Porque se fosse mais velho, seria mais fácil. Eu interpreto da seguinte forma: a gente está documentando o mecanismo de compensação, mas aí é tiro curto, né? Tiro curto. E aí, outra coisa que a gente vai avaliar, dentre aqueles outros parâmetros, né, outras variáveis, é o grau de calcificação, e como a gente já falou aqui, é uma válvula bastante calcificada, isso aqui não tem muito o que se falar. Status funcional, ele é assintomático, mas a gente precisaria de mais informações para bater o martelo em relação a isso. Mas... Abre aspas, fecha aspas, não deve ser totalmente. Desculpa, mas com essa diáspora é assintomático. Jamais. Autolimitação, né, alguma coisa. Talvez isso mais... Né? E aí a gente vai para outros dois parâmetros que a gente ainda não falou aqui, mas que vão ser fundamentais para a gente entender realmente essa valvopatia, né? Que é o volume sistólico, o índice de Doppler pode ser utilizado também, e a pressão arterial, né? Após carga desse paciente. E é interessante que essa pressão arterial seja do momento do exame, né? Não basta dizer, minha pressão normalmente é quanto? É X. Não, tem que aferir lá. Então, aqui são os valores. É hipertenso, né? Hipertenso crônico. Isso, hipertenso. Então, pode ser que aí tenha alguma armadilha por aí, né? Sim. Então, aqui a gente tem os valores, né, dos volumes, das medidas, e para a gente chegar no volume sistólico ejetado, a gente faz o volume diastólico menos o volume sistólico sobre a superfície corpórea. No caso dele, deu... Se aí bateu exatamente com 35 mililitros por metro quadrado. Pois é, e aí a gente vai considerar como normal? Pois é, ele está com o pé em cada canoa, né? Exato, exatamente. Será que se tivesse mais um ponto aí para cima ia fazer diferença? História, né? O valor normal da fração de ejeção é 53%. Se ele tiver 52%, você diz que tem disfunção sistólica. Ou se ele tiver 54% e o cara for sintomático, você diz que ele é normal. Então, é relativo, né? É um valor relativo. Você vai ter que juntar tudo para poder julgar isso aí. Mas ele bateu na trave mesmo, exatamente nos 35 mililitros por metro quadrado. Isso aí, você fazendo esses cálculos com a agenda cheia, hein? É uma delícia, né, professor? Na verdade, a gente usa isso já diretamente o aparelho já dá. O calculador lá dentro que faz isso. E aí, em relação ao índice do Doppler... Qual foi a relação entre a VTI da via de saída e da aorta? 0,19. 0,19. Foi bem importante. Menor que 25 já indica, né? É indicativo de provavelmente de uma disfunção. Então, realmente ele ratifica, né, uma estenose aórtica importante. E o resto tudo fica no meio pau, né? Aí deve ter alguma outra coisa. Deve ser, talvez, pressão arterial, né? Sei lá. Vamos ver. Tá aí, ó. A pressão do jovem durante o exame. A pressão do jovem durante o exame estava com uma pós-carga lá em cima, né? Segurando tudo que queria sair do ventrículo. E isso é uma variável hemodinâmica que vai fazer vai ter total importância na avaliação desses parâmetros hemodinâmicos da disfunção valvar, né? Veja que com essa pressão e esse estresse que esse ventrículo está fazendo uma força danada, viu? Está trabalhando. Essa pressão, um estresse bem mais baixo. O bichinho está trabalhando bastante. Tá. Então, vamos lá. O que é que a gente tem até agora? Uma área valvar na casa de disfunção importante, uma velocidade máxima e gradiente médio de moderado, um índice de Doppler de importante, um padrão low flow ou limítrofe, né? Uma hipertrofia aí que não é
tão pronunciada, uma função sistólica preservada e, em tese, um paciente assintomático. Então, tudo levaria para a gente pensar, né, na possibilidade de uma estenose aórtica paradoxal, em que, diante de uma hipertrofia mais pronunciada, a gente tem uma cavidade ventricular menor, logo você vai ter um volume ali menor, né? Então, esse ventrículo ele vai ejetar menos sangue por uma questão geométrica. Só que quando a gente vai para a diretriz, né, para a gente fechar esse diagnóstico, para a gente dar o diagnóstico desse tipo de fenótipo, né, a gente tem que ter uma pressão arterial sistólica menor ou igual que 140 milímetros de mercúrio na hora do exame. Não pode então, aqui a gente não pode dizer que esse paciente tenha estenose aórtica paradoxal, apesar dos parâmetros indicar esse caminho, né? Mas veja que um parâmetro simples e que na prática é muito pouco considerado na hora do exame, ele vai fazer essa diferença na interpretação. E por que esse parâmetro ele é importante? Justamente por essa impedância válvulo-arterial. Imagine só, você tem um paciente que tem uma estenose aórtica, né, uma disfunção valvar estabelecida, ou seja, você já tem um fator obstrutivo ali que vai fazer com que essa pré-carga, essa pós-carga, desculpe, fique de forma persistentemente elevada, mas somado a isso, você tem um paciente que tem hipertensão. Então, é um duplo aumento. Você tem um componente valvular, você tem um fator arterial assomado. Né? Isso aí vai gerar a diminuição da complacência arterial, uma maior resistência vascular periférica, aumento da pós-carga. Então, esse duplo fator vai fazer com que, mesmo com um gradiente não muito alto, esse ventrículo ele tem que fazer uma força absurda para poder superar esse gradiente pressórico. Né? Então, é como se você tivesse são dois fatores isolados fazendo com que haja uma dificuldade para que aquele volume seja ejetado. Então, mesmo não tendo um gradiente muito significativo, não importa, essa pós-carga dele já está servindo como um a mais para isso, né? Eu acho aí, não foi calculado, né, a impedância nesse caso aqui. Né? Será, hein? Vamos ver. E o que é que isso... Calculei. O que é que isso traz de raciocínio para a doença? Uma impedância, né, válvula arterial elevada, ele é um efeito preditor, ele tem essa capacidade de predizer efeitos adversos. Inclusive, ele é superior a alguns parâmetros convencionais. Então, normalmente, nas doenças, pelo menos moderada, se você tiver uma impedância elevada, esse paciente ele vai ter uma mortalidade maior, ele vai ter uma história natural de doença de pior prognóstico. Então, esse cálculo é feito com a pressão sistólica, né, arterial, somado ao gradiente médio, dividido pelo volume sistólico ejetado indexado. Deu quanto aí? O estudo, né? O estudo ele diz que uma impedância maior que 4,5 se relaciona com menor sobrevida, né? Quando você compara entre aqueles com impedância entre 3,5 e 4,5 e menor que 3,5. O valor não acho que é abaixo de 2,5, né? 2,5, esse valor não. O estudo falou 4,5, né? Quando a gente vai para a diretriz... 4,5 corte, né? Mas eu acho que o valor normal é 2,5 para baixo. Isso. E a diretriz nacional, ela considera como um fator complicador uma impedância maior que 5. Então, ela coloca um pouquinho acima, né? Porque aqui a gente está falando de disfunção importante, né? Mas mesmo nos casos moderados, você pode já ter valores alterados. E o nosso paciente teve uma impedância de 6,28. Aí justifica esse ventrículo com esse estrem e com essa pressão. O ventrículo está bom. Está fazendo força, está tentando vencer a resistência. Mas ele está bom. Se você tratar esse paciente, ele vai responder bem. É um paciente que seria bom respondedor, né? Ok. É um porém. Vai operar esse paciente, faça beta-bloqueador um mês antes. Porque senão esse ventrículo vai fazer vai morrer em sístole. Vai bater sim. É a mesma coisa que estenose pulmonar em criancinha pequena. Quando você vai operar, balonar uma pulmonar, você tem que dar um beta-bloqueador para afrouxar aquela via de saída.
Perfeito. Então, a gente tem que tratar esse paciente antes de intervir. É complexo, né? E aqui a curva, né, da impedância. Então, quanto maior esse valor, menor sobrevida. Então, é uma variável de valor prognóstico, né? Aquele abaixo, acima de 4,5, né? Aquele de baixo. Isso, naquele estudo lá. Então, resumindo, a gente tem aqui parâmetros de insuficiência importante, parâmetros de insuficiência moderada, mas a gente tem uma importante variável hemodinâmica que está fazendo toda a diferença na interpretação desse exame. Então, assim, qual seria o cenário ideal? Controla essa pressão, trata melhor esse paciente e reavalia para a gente entender melhor o comportamento dessa disfunção valvar. E digamos que realmente seja uma disfunção valvar importante, ou moderada, sei lá, ficou ali entre moderada e importante. Talvez já seja o momento de intervir, porque esse paciente ele vai responder, né? A gente não vai precisar... Acho que se você abaixar a pressão arterial, ele vai aumentar o gradiente, não tem a dúvida. Ele vai aumentar o gradiente. Acho que a doença ela vai se mostrar como ela é. E já é cirúrgico, de qualquer jeito, eu acho. Perfeito, mas a gente está numa fase boa, a gente não precisa ficar esperando esse gradiente subir ao longo dos anos, né? Ah, não, seu gradiente ainda está tranquilo. Não sei o que você acha aí para uma próxima live, a gente falar um pouco mais sobre impedância. Quando você fala impedância, quando eu ouvi falar pela primeira vez, parecia um palavrão. Até entender o conceito de impedância ventricular arterial demorou um pouquinho. Que aí você não usa mais a lei de Frank-Starling, é outra lei, né, que se usa, é a ANRED, uma lei, inclusive, formulada antes que Frank-Starling, né, que correlaciona a pressão ventricular com a resistência oferecida pelo sistema arterial. Que acham aí de depois pegar aí e fazer uma live falando sobre esses parâmetros, né, que são muito importantes e muita pouca gente usa. Inclusive, é importante no contexto de hipertensão pulmonar, né? Não, vale para tudo, vale para VD, vale para VE. O que acha aí de Fone? Preparar um negócio? Eu acho extremamente importante e, além de tudo, a gente pode trazer, junto com essa análise, técnicas avançadas demonstrando como esse ventrículo vai deformar nessas situações e como ele vai trabalhar nessas situações, né? Porque aí fica muito fácil de entender. A técnica é avançada, mas ela facilita o entendimento. Eu vou tentar localizar esse paciente. Ele foi feito lá na escola e acho que é um paciente que aparece com alguma frequência para fazer controle. Esse exame foi mais antigo, acho. Foi. Eu vou avaliar esse paciente. Foi mais antigo, né, Caio? Foi. Reavaliar esse paciente, né, para ver se foi tratada essa pressão arterial e como que está hoje. Se não foi, operado já, né? Não sei. E aí, se não foi ainda, professor, faz um hand gripzinho. Sim, claro. Estou fazendo todo mundo. Hoje eu fiz um eco do professor de Jair e mandei ele apertar o hand grip. É isso. Então, mas aqui é assim, com a ideia, né, desse caso, você vê que não tem nada de excepcional, né? E, assim, um caso que vai chegar para a gente. Mas para a gente entender como uma simples variável, né, vai fazer toda a diferença na interpretação. Então, é só para chamar a atenção de que quando a gente está avaliando a valvopatia, principalmente no grau de complexidade maior, a gente tem que abrir um pouquinho a mente e sair daqueles parâmetros puros de classificação, né? A gente tem que entender essa doença de uma forma mais ampla. E quando eu digo entender, não é que você vai ser o clínico desse paciente, é na hora de você poder depois colocar isso no papel para que o clínico ele saiba aquilo que você está fazendo. Você chamaria esse tipo de estenose aórtica, então? Porque já não é paradoxal, né? Ele tem hipertensão, então seria um baixo fluxo por aumento da pós-carga. Exato, eu colocaria como observação, gradiente transvalvar médio pode estar subestimado em razão do baixo fluxo, dado a alta pós-carga no momento do exame. Então, sugiro o melhor controle pressólico e nova reavaliação num segundo momento, enfim, nesse sentido. Assim, eu sempre coloco uma observação no exame para que o clínico ele entenda o porquê
às vezes você não consegue definir, né, categorizar aquilo, ó, não dá para fechar como paradoxal. Aí o clínico vai falar, mas e aí, qual é a estenose que ele tem, né, entre aspas. Mas aí com essa observação ele vai entender, opa, vamos melhorar aqui, a gente reavalia no segundo momento. É igual um paciente com insuficiência mitral funcional. Se ele tiver congesto ou se ele tiver muito seco, são doenças totalmente diferentes. Então a gente tem que avaliar aquele cara quando ele tiver na euvolemia dele, né? Então essas observações elas são importantes para que o clínico entenda que talvez uma nova avaliação ela precise ser feita para a gente ter esse paciente digamos assim, mais assistido, né? Mais Mas assistido. aí, Caio, Isso. e aí eu acho que é importante o pessoal entender a comunidade ecocardiográfica, ok, igual quando a gente vai num congresso de imagem, a gente fala para quem faz imagem, mas a gente trabalha para quem vai lidar com o paciente, pô. Então, essas informações, elas são fundamentais para o médico assistente entender que esse paciente vai voltar no acompanhamento longitudinal, a gente vai estar acompanhando ali e a gente também vai ter uma análise anterior para poder conduzir aquilo. Entendeu? Isso aí não é o comum no laboratório. Esse é que é o problema. Porque você pega paciente aleatório, né? Mas é frequente, viu? Não é infrequente esse quadro aí. Eu já vi isso aí, já Não, fiz. professor. O que eu falei é que não é comum a gente estar fazendo um acompanhamento longitudinal do paciente. É verdade. Eu lembro um paciente que eu tive lá que estava assim com esse quadro, a gente fez um captopril, né, e repetiu o exame 2 horas depois, e foi outro quadro totalmente diferente. Gradiente médio baixo, ele aumentou, foi lá para cima, era uma estenose aórtica importante, abaixou a pós-carga e o paciente se transformou numa estenose aórtica verdadeira, com fluxo, inclusive o débito sistólico aumentou, normalizou. É bem interessante isso aí, né? É um guia, né? Nem toda estenose aórtica, e o pior é que isso não é tão infrequente, né? Tem uma estatística que saiu recente estudando estenose aórtica, diz que pelo menos 20% das estenoses aórticas têm um certo grau de baixo fluxo e baixo gradiente. Então tem que tomar cuidado, não é uma exceção na regra da estenose aórtica, depende de muitos fatores, né? Idade, principalmente, né? Grau de hipertrofia, você viu que aqui é pequeno, né? E eu acho que a gente tem que fincar aí um pouco mais a atenção, além dos parâmetros avançados, né, que seria o strain e o trabalho miocárdico e o exercício isométrico também, para a gente poder ver a resposta desse ventrículo, a impedância ventricular arterial, que não custa nada fazer, é muito fácil. Nós temos tudo, né? Quando fazemos o exame ecocardiográfico e medimos o débito do paciente, medimos a pressão de manguito, nós já temos tudo praticamente para fazer esse cálculo, sem necessidade de procurar outras coisas. Exatamente, professor. Ou seja, dá para a gente refinar o nosso exame com pequenos detalhes. Então era isso. É o que chama de usar a cabeça para pensar de forma em fisiopatologia. E não, é fundamental, sem dúvida. Então era isso, o objetivo era esse, trazer um caso que nos é acessível, né? Não é nada de excepcional. Ah, isso aí não vai chegar na minha agenda, isso é coisa de centro universitário. Não, isso aqui é o dia a dia. E aí, espero que a discussão tenha sido proveitosa. A gente vai abrir espaço para dúvidas e tal, mas fica aí, né? A gente vai ter o projeto da gente é ter essas discussões periodicamente para que a gente possa aprender junto e trazer casos dos nossos alunos também para que eles discutam junto com a gente e que no final todos nós saiamos daqui aprendendo, né? Que é o que a gente quer sempre crescer. E abre espaço para a gente continuar discutindo as técnicas mais avançadas, né, nesse paciente. Aí a gente pode ver também a parte de impedância, pode ver a parte de strain, pode ver a parte de trabalho, pode ver esse exercício isométrico, uma série de parâmetros que vão te ajudar para você refinar esse diagnóstico se você perder muito tempo. Você faz isso rapidamente durante o exame. Se você fazer um exame um pouco melhor, não significa você demorar muito mais. Com os dados que você tem no seu dia a dia, você consegue fechar esse exame.
quanto que você vai demorar para colocar um aparelhinho de pressão no paciente e fazer o cálculo da pressão sistólica? Tem que ser feito em decúbito durante o exame, porque ele pode variar se você faz lá na sala de espera, lá fora, né, antes do paciente entrar em pé, vai ser diferente do que ele vai ter quando ele está deitado. Então, é muito importante que esse exame seja feito simultaneamente com a colheita do material de eco, né? Mas não é nada do outro mundo, dá para fazer. Hoje não precisa mais ficar inflando manguito, né? O aparelho já faz sozinho isso aí. O que você acha, João? Eu concordo plenamente, e até para as pessoas, para os alunos, né, para todo mundo que faz parte da comunidade, começar a observar as técnicas avançadas como a gente observa, porque eu tenho certeza que o senhor, ao olhar aquele hiperdinamismo ali, aquela contratilidade do ventrículo esquerdo, o senhor já imaginou quanto é que estava a deformação. Olhando a pressão, a gente já imagina como está o trabalho. Tendo a noção da fisiopatologia, a gente já faz todo esse pensamento e a técnica ela vai só corroborar com o que a gente já observou. Então, isso eu acho que é o refino da técnica, e é a gente utilizar tudo que a gente pode dentro da tecnologia que a gente tem para usar, né? Do arsenal, né, que a gente tem. Que é muito, viu? É muito. Um equipamento de eco lhe fornece muito arsenal, muita ferramenta para você poder estudar. É isso. A gente subutiliza, né? A gente subutiliza. Mas, então é isso, né? Então aí, vamos nessa. Próxima reunião vai ser também proveitosa e vem muita coisa boa por aí, se Deus quiser. Vai ser na próxima semana, né? Isso, exatamente. Está ótimo. Essas reuniões vão ser periódicas, né? Isso é muito importante, manter essa periodicidade. E é muito importante também a colaboração de quem está ouvindo, né? Dos ouvintes, mandando as dúvidas deles, sugerindo temas a serem discutidos também, né? Que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica voando um pouquinho a fisiopatologia, né? E esquece que existem algumas coisas mais terrenas também, né? Que podem ser abordadas para facilitar, né? Para melhorar essa compreensão, né? Da fisiopatologia. Então, foi muito, muito bom, né? Para mim, pelo menos, foi muito proveitoso, né? Essa reunião. Foi um prazer enorme estar com vocês dois, né? Participando, e será, então, até a próxima semana, né? Se Deus quiser, professor. E quem tiver a tecnologia, não espere a gente falar sobre o strain. Já vai fazendo e tira dúvida. Pô. Sem dúvida. O strain vai ser muito forte aqui, né? Não tem jeito. Eu faço strain em todo mundo, né? E agora é hand grip em todo mundo. Só não faz hand grip porque não tem a mão para apertar. É isso aí. Valeu, beleza, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.